Pessoal, boa noite. São 7 horas e 10 minutos. Nós estamos iniciando aí esse webinar em parceria com o Alexandre Dalosto, do Grupo Estúdio, falando aí sobre estratégias para a geração de caixa durante a crise. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Mendonça, eu sou da Action Coach. Nós somos uma empresa de coaching empresarial de nível mundial. Nós trabalhamos com donas e donas de pequenos negócios, treinando essas pessoas para que elas possam deixar de ser empregadas da sua própria empresa e se tornar verdadeiros donos dos seus negócios, né? Bom, a bola hoje é com o Alexandre. O Alexandre é um parceiro da Action Coach através de um dos nossos programas, o Profit Club, que é um grupo de network empresarial que nós temos. E em conversa com o Alexandre esses dias, nós falamos sobre essa tremenda oportunidade que as empresas têm nesse momento de poder recuperar valores que foram pagos indevidamente ou pagos a mais, tanto na situação aí com operadores de cartão de crédito quanto com impostos, né? O Alexandre, na próxima hora, aí, vai certamente nos dar bastante informação a respeito disso, do que do como fazer e de quais são as possibilidades. E eu tenho certeza de que para muitos que estão aqui na sala conosco hoje, vai ser algo muito bem-vindo, né? No momento assim que todos nós estamos precisando muito de caixa para passar por esse período aí de vendas em queda. Além, evidentemente, de ser um dinheiro que pertence ao negócio de vocês, tá bem? Eu vou passar a bola para o Alexandre. Alexandre, eu vou me silenciar aqui. Pessoal, vocês têm na apresentação o chat. Se vocês tiverem perguntas ao longo da apresentação, vocês podem fazer no chat que eu passo para o Alexandre e aí o Alexandre pontualmente pode responder para vocês, tá bem? Alexandre, boa noite, obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade de tempo, né? Eu tenho certeza de que o que você vai trazer para nós hoje vai ser muito proveitoso e bem importante nesse momento de tantas dificuldades aí que nós estamos passando. A bola está contigo, meu amigo. Liberei teu microfone. Espera só um pouquinho. Pronto. Não. Bloqueou de novo. Pronto. Tá contigo. Okay. De fato, tá? Nesse momento, o principal, na prática, esse tipo de relacionamento e reuniões via Zoom, Skype e outras ferramentas, tá? Está sendo bem comum, porque o que tenta se levar é um pouco de conhecimento, tá? Boa parte das empresas aí do Brasil não sabe e não tem conhecimento de algumas questões que acontecem e impactam diretamente o seu negócio, e também não conhecem estratégias de como buscar aquilo que de alguma forma ocorreu de errado, né? Ou não da forma como deveria ou estava contratado, o que impactou ao longo do tempo o caixa da empresa. E quando a gente pega centavos ao longo do tempo, independentemente do tipo de operação, quer seja de cartão ou quer seja de impostos, né? Quando a gente fala em centavos ao longo do tempo, trazendo ao valor presente, a gente pode estar falando de somas que são bem interessantes para as empresas, tá certo? Esse tipo de prática é uma prática que ela já existia há muito tempo, é uma prática corrente de mercado. Todavia, nesse momento em que as empresas estão em dificuldade em virtude dessa questão aí de Covid, né? Tem aqui o meu álcool gel, a máscara, tudo, porque sair na rua a gente precisa ter isso. Esse tipo de atuação ele pode ser muito útil para as empresas, tá certo?
Destacando também que não adianta a gente fazer buscar o passado, não interessa qual é a disciplina, a gente simplesmente vai trazer um valor do passado que estava perdido, mas se não arrumar a gestão do dia a dia, daqui a um tempo eu vou ter um novo valor a recuperar, tá certo? Então, o que a gente recomenda sempre é que, ao mesmo tempo que se olha o passado para buscar esses valores, não interessa a disciplina, que a empresa tente, de alguma forma, corrigir os seus processos para que daqui para frente eu não tenha novamente o impacto, né, que acaba sendo no caixa da empresa ao longo do tempo. Tá? Então, seguindo aqui. O que nós vamos abordar aqui são algumas práticas e ferramentas. Tá? A Act Coach é a empresa que é a nossa parceira, que eu conheci, eu conheço muito bem a atuação da Act Coach, sei os resultados que ela alcança. Tem uma parceria do Grupo Estúdio, tá? Eu sou um sócio franqueado da Estúdio, também sócio franqueado da Consil e da Wolf Partners, tá? Qual é falando um pouco da minha trajetória, tá? A minha trajetória toda ela é pautada na parte de auditoria e compliance das empresas, tá? Ou seja, todos os processos internos de qualquer tipo de segmento eu já auditei, desde varejo até a parque tecnológico, até operações internacionais, isso aí, toda essa parte eu já fiz, tá certo? Então, esses pontos de gargalo, em que eu comentei para vocês, não é algo que acontece somente em empresas de pequeno porte ou médio porte. São pontos que acontecem em empresas de grande porte, tá? Independentemente da tecnologia ou da qualificação dos profissionais que estão trabalhando na empresa, ocorrem em algum momento alguns gargalos. E esses gargalos, eles são solucionados justamente com algumas práticas ou ferramentas que, agregando ao negócio, a gente pode ter isso pontualmente sanado, tá? Bom, quais são os pontos importantes aqui que eu gostaria que vocês pensassem um pouco, tá? Primeiro, se é possível recuperar valores da operação de cartões, por que que isso ocorre, né? Como é que funciona? Qual é o custo disso? Depois que eu recupero esses valores, daqui para frente, como que eu vou fazer a minha conciliação? Na parte de impostos, é simplesmente fazer uma autocrítica para saber se de fato existem valores de impostos a recuperar, independente do tamanho da empresa. Quais tipos de impostos eu posso estar recuperando? Como que funciona? Qual o custo? E o que daqui para frente, após ter recuperado, são os cuidados que eu tenho que ter para que isso não volte a acontecer. E também existe a prática de seguros, tá? O que na prática de seguros na verdade, é simplesmente uma negociação alavancada para reduzir todos os custos que se tem de comissões em todas as etapas, quer seja do comissionado que atende vocês diretamente, da seguradora e até da resseguradora em cima da empresa de vocês, tá? Dependendo do tamanho da empresa, se faz necessário um trabalho de ajustamento de processos internos para que isso ocorra da melhor forma possível e os custos de redução aqui nesse item de seguro pode ser considerável ao longo do ano. Seguindo um pouco especificamente na parte de conciliação de cartões, tá? O que eu vou abordar aqui é a conciliação de cartões de forma administrativa nos últimos 5 anos, que é o que nós podemos fazer de forma administrativa. Tá? Primeiro, algumas informações importantes, né? 66% das empresas não possuem nem fazem algum controle sobre a conciliação de cartão ou sobre a venda. Simplesmente olha a parte de estoque e o caixa da empresa, tá? E faz um confronto, um raciocínio lógico e nem chega a ser algo matemático de pegar e fazer uma conta.
ele simplesmente considera, olha, eu vendi tanto no meu estoque, entrou tanto no caixa, mais ou menos está correto, segue o próximo mês, eu faço a conciliação. No próximo mês, eu já tenho que avaliar o gap do mês anterior, a diferença do mês anterior. Novamente, eu tenho uma diferença e ela fica perdida novamente. Então, segue à frente mais um mês. A grande parte dos estabelecimentos não faz nenhum tipo de análise ou conciliação, tá certo? Essa é a realidade do cenário em que vivemos, tá? 35% mais ou menos das empresas já tiveram problemas com as suas vendas de cartão, tá? Menos desse percentual já fizeram a abertura de um chamado questionando, né, a empresa de cartão por algum tipo de valor que foi cobrado ou que esse valor deixou de entrar na conta corrente da empresa. E isso é um pedido de explicação, tá certo? Se de fato foi comprovado que ocorreu, né, uma falha, a empresa ou bandeira de cartão ela vai dizer simplesmente que ocorreu uma falha sistêmica e esta falha está sendo corrigida nesse momento. E quando é corrigido, a forma de correção é nada mais, nada menos do que passar para a empresa aquele valor que deixou de ser depositado nos meses anteriores, sem correção alguma. Tá? Essa é a prática. E mais ou menos uns 25% das empresas, tá, apresentam problemas com a cobrança de taxas indevidas. Tá? Essas taxas são as taxas contratadas. Tá? Esses 25%, eu acredito que esse número é baixo porque, de fato, as empresas não fazem nenhum tipo de análise para saber se, sobre as vendas que ela está fazendo, as taxas praticadas e as cobranças que ela está recebendo estão de acordo com o que foi contratado, tá certo? Logo, não existe nenhum tipo de análise das empresas sobre as taxas que estão sendo praticadas ou aquilo que foi contratado, tá? Quais são os atores que nós temos nesse conjunto de processos, tá? Nós temos aqui, da esquerda para a direita, o portador do cartão, que é o cliente que nós temos que encantar, é aquela pessoa que entra no nosso estabelecimento e que nós temos que manter a fidelidade dele. Ele vai utilizar esse cartão em loja física ou virtual, o procedimento é o mesmo, tá? Ao utilizar, ele vai estar utilizando algum tipo de bandeira, tá certo? Essa bandeira do cartão é o Visa, os mais comuns, né? É Master, Visa e o Diners. Esses são os mais comuns. Essa bandeira de cartão, ela possui um intermediário, que normalmente é um banco. No caso aqui eu botei como exemplo o Carrefour, lojas Renner, ou até alguma pequena rede de mercadista da região, ou algum outro lojista. Pode ser intermediário desse cartão. Tá? E nós temos na ponta os chamados operadores ou adquirentes, que na visão do cliente, do lojista, é a maquininha. Tá? Então, na ponta nós temos a maquininha. E o processo sistêmico ocorre de uma forma muito rápida. Quando o cliente passa o cartão na maquininha, automaticamente a maquininha se comunicou com o banco, com o emissor, que se comunica com a bandeira do cartão. Isso é muito rápido, tá? E devolve a transação aceita ou não aceita, ou seja, pagamento aceito ou não aceito, tá? Esse é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Outros tipos de atores que nós podemos ter, dependendo da estratégia que a empresa tenha, tá? Se ela vai optar por algum tipo de venda por internet, é muito comum colocar no Mercado Pago, tá? Ou ainda no PayPal.
que são mais destacados, tá? Mas esses outros são mercados que é para venda via internet, tá certo? E, novamente, nós ficamos um ambiente meio perdido, porque está fora daquele caixa modelo antigo. Compromisso com o futuro para as próximas. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, Alexandre, pode seguir. Tá ok. Quais são os tipos de cartões que nós temos? Cartão de débito, crédito, um pré-pago, que é normalmente utilizado por empresas para um controle interno do caixa, o cartão voucher, alimentação, refeição, tá? E o private, tá? Esses são os tipos de cartão que nós temos, tá? Que são utilizados em mercado. Como que é feito a captura do cartão, quer seja ele fisicamente, quando o cliente vai até a loja, tá? Ou quando ele compra pela internet. Ele vai fazer uma compra, ele passa o cartão na maquininha, pode ser um POS ou um TEF. Essa comunicação vai para um conjunto de internet que vai se comunicar com as entidades que eu relacionei acima. E depois é que vem o retorno, tá certo? Quanto ao processo de aprovação das vendas, que é aquilo ali que eu comentei no slide anterior. Ele segue exatamente esse processo aqui, tá? Ele segue exatamente esse processo. O consumidor passa o cartãozinho no estabelecimento, independente da maquininha, tá certo? Ele passa o cartão na maquininha, a maquininha se comunica com o adquirente, que é o dono da maquininha, automaticamente envia um comunicado para a bandeira e depois eu tenho o emissor autenticando, tá? Se o retorno dessa informação for positivo, a venda é autorizada. Se o retorno dessa informação é negativo, a venda não é autorizada, tá? Seguindo, quanto à aprovação das vendas, no caso da empresa ser de maior porte e possuir um sistema ERP para estar consolidando as vendas, tá? Ele segue o mesmo processo anterior, porém, ele acresce duas fases, que são aquelas duas fases que estão acima, tá certo? Eu tenho ali o emissor do cupom, e esse emissor do cupom, ele vai enviar para dentro do sistema da empresa, o ERP, que é o sistema de controle de vendas de uma corporação, ele vai enviar exatamente a informação daquilo que foi vendido, tá? Mas observem a seguinte situação. A informação, no caso de enviar ele está enviando a informação para dentro da empresa do que foi vendido, certo? Até o momento, eu não tenho nenhum cruzamento de informação entre o que foi enviado para dentro do sistema da empresa versus aquilo que chegou e foi autorizado pela bandeira para ser feita a venda, certo? O que nós temos efetivamente, certo? Como riscos em todas as etapas? E isso é comum a todas as empresas. Eu posso ter perda de vendas, porque as vendas não são confirmadas pelas operadoras, tá? Há pouco tempo atrás existiu uma fraude interna, saiu até no noticiário e na internet também, que no momento em que foi passado o cartão, passou o cartão, na hora de dar o ok, em determinado ponto ali, a própria pessoa que passava o cartão apertava, em vez de dar o ok confirmando a operação, ele apertava uma sequência de botões, e aquela sequência de botões inviabilizava a transação e emitia, na verdade, um cupom que era um cupom de diagnóstico, tá?
Nesse momento, o que acontecia? O vendedor simplesmente pegava a empresa, tá? Pegava e dava o ok na venda, e o fraudador saía com a mercadoria, mas não aconteceu essa transação. Essa transação, a empresa recebeu só um ticketzinho, não recebeu nada, tá? É uma fraude de cliente no estabelecimento, tá? Além disso, eu posso ter uma perda de vendas por falhas de comunicação. Então, ele registrou a saída na maquininha, mas naqueles processos de comunicação entre as operadoras, em algum momento ocorreu uma falha, e aí não foi registrada a operação. Eu posso ter uma fraude dentro do POS, ou do outro equipamento chamado TF, eu posso ter uma fraude ali colocada. Essa fraude pode ser uma fraude em que o operador ou o caixa ele deixa de registrar na maquininha, tá? E justifica no caixa da empresa a saída. Então, ele registrou no caixa, mas na maquininha não saiu. Então, ele afirma que, ele até emite uma nota, mas como não deu a transação na maquininha, tá? E eu não faço nenhum tipo de cruzamento entre o que de fato foi vendido na maquininha versus o que foi registrado no meu caixa, eu não identifico esta fraude, que é uma fraude da equipe de vendas, tá certo? Ainda, na parte de antecipação de recebíveis, é muito comum ocorrer situações em que as empresas de cartão, elas executam uma operação provocando uma antecipação sem que a empresa tenha conhecimento disso. É muito comum. E o que acontece? Toda antecipação possui uma taxa de transação muito maior do que a taxa usual que a empresa está pagando. Esse tipo de antecipação não solicitado e não registrado no contrato, tá? É um dos pontos pelos quais nós recuperamos os valores. O outro ponto muito comum é a cobrança de taxas indevidas, ou pela duplicidade de cobrança dessas taxas, ou simplesmente por executar uma taxa na operação maior do que a taxa que estava contratada. Exemplo, vocês têm um valor de taxa contratada com cada operação de cartão. Se a taxa de vocês for 2%, e na prática, no sistema de cartões, está sendo cobrado 2,1%, automaticamente 0,1 vocês estão pagando a mais sobre a operação, tá? Ou ainda, é 2,50, está sendo cobrado 2,70. Isso depende de cada empresa. As taxas variam muito de empresa para empresa, ok? E quando eu falo em chargeback, isso é um prejuízo direto causado por aquelas vendas canceladas, tá? Então, o cliente comprou, ocorreu a venda e ele vai fazer o cancelamento. E esse cancelamento pode estar sendo praticado com uma taxa divergente da taxa que foi contratada, tá? Então, esses são os principais aspectos pelos quais, em operações sequenciadas, nós podemos ter um valor considerável, tá, para retornar ao caixa das empresas. Seguindo aqui, dentro de um procedimento normal de conciliação, nós temos exatamente essas fases aqui. Nós temos a venda, nós temos a taxa contratada com cada adquirente ou cada maquininha de cartão, possui uma taxa diferente, isso varia de cliente para cliente.
E a conciliação, para que seja feita uma conciliação mínima, são exatamente esses 9 passos que o dono do estabelecimento deve seguir. Ou seja, ele tem que acessar o portal da maquininha, colocar o seu login e senha, emitir os relatórios, tá, mensais ou do período, fazer uma análise desses dados. Na maioria das vezes é conciliação manual, porque o cliente não dispõe de ferramenta para automatizar isso. Ele tem que identificar as divergências, consolidar essas divergências e tratar essas divergências. O que significa isso? Para cada divergência que o cliente identifica, ele tem que selecionar a linha completa que vai identificar essa transação, somar todas essas transações, ou seja, relacionar em uma planilha. Depois que ele relacionou em uma planilha, ele vai ter que abrir um chamado para cada uma dessas operadoras e enviar para cada operadora dessas para tratamento e análise das divergências. Ou seja, para cada uma eu tenho que mandar o que eu encontrei de divergente. Isso toma muito tempo, tá certo? Isso toma muito tempo fazer esta análise e depois o tratamento com cada um dos portais, tá? Porque a forma de solicitar a análise é justamente pegar o arquivo e subir o arquivo dentro de cada portal de maquininha para que esta análise seja feita pela equipe interna e depois vem a solução. Normalmente, é uma solução em favor do cliente. Na prática, essa conciliação manual em uma empresa que possui um conjunto de maquininhas, tá? A conciliação, ela segue exatamente dessa forma. Cada vez que eu tenho que fazer a análise, eu tenho que ponderar tudo isso, maquininha por maquininha, venda por venda, portal por portal, e fazer esse cruzamento mensalmente, no mínimo, para garantir que a minha contabilidade está correta, para garantir que o meu caixa está correto. Tá? E mesmo assim, eu não conheço pessoas que tenham efetividade nessa atividade, fazendo isso de forma manual. Tá? Mesmo a empresa possuindo 3, 4, 5 pessoas fazendo isso de forma manual, é muito difícil. E ocorre muito erro humano por essas pessoas. Tá certo? Quais são as etapas dessa conciliação? A primeira coisa que nós temos que fazer, tá, é recolher todas as vendas que foram feitas e conciliar com os recebimentos. Esse item 2, recebimentos, não é a conta banco. Esse item 2, conciliação de recebimentos, é dentro do portal de cada maquininha. Porque existe nesses portais um relatório e esse relatório apresenta todos os valores que foram repassados para a conta do cliente. Depois que eu peguei as minhas vendas, conciliei de fato com o que o portal afirma que foi repassado para a minha conta, eu tenho que pegar o extrato da minha conta corrente, da conta corrente da empresa, que é o item 3, e fazer o cruzamento com a minha conciliação de recebimentos, que é o relatório que eu tenho do portal da maquininha. Somente quando eu faço essa terceira etapa, eu estendo até a terceira etapa e faço a conciliação, é que eu vou analisar realmente se, de fato, tudo o que eu vendi na minha empresa foi colocado dentro da conta corrente da minha empresa, da forma como estava regrado no contrato.
Se eu não faço nenhum tipo de conciliação entre o que foi vendido e o que entrou na minha conta corrente, eu não sei se existem pagamentos a maior das minhas taxas, eu não sei se tudo aquilo que foi vendido efetivamente entrou na minha conta banco. Não sei se as minhas antecipações ou as minhas devoluções estão sendo praticadas e cobradas da forma correta, tá? É somente quando eu vou até a terceira etapa, que é a conciliação da conta banco, que eu vou ter plena certeza se os meus valores estão corretos, eu estou recebendo como está regrado no contrato com as minhas adquirentes ou as minhas empresas de maquininha, ou não, ok? Na parte de conciliação, quais são os benefícios da minha conciliação? Eu vou reduzir o meu risco financeiro, porque ao fazer a conciliação, eu estou vendo o efeito caixa direto. Eu deixo de ter aquela visão de estoque e passo a ter a visão de caixa. Então, eu consigo ter uma maior previsibilidade até para compras futuras e uma melhor compra, porque eu não estou vendo somente estoque, eu vejo o efeito caixa. O segundo ponto é uma rápida reação contra fraudes. Uma pessoa, tá, que conhece o tempo e movimento do processo de vendas do estabelecimento de vocês, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer para fraudar o estabelecimento de vocês. Se eu não tenho uma forma de fazer o acompanhamento e a detecção desses eventos, eu não consigo identificar as fraudes que podem estar ocorrendo no estabelecimento. Então, a conciliação, ela vem apresentar uma forma de reduzir as fraudes. Obviamente, controlar a questão de taxas e custos, porque eu ajustei uma taxa contratada, eu tenho um custo de aquisição da máquina, eu tenho um custo mensal, e esse custo não está sendo respeitado pelos procedimentos sistêmicos daquela operadora. E, no final, o que mais nos interessa, que é ter um controle dos recebíveis da forma mais adequada possível, fazendo uma devida conciliação mensal. A partir do segundo mês, eu já consigo ter uma projeção do que, obviamente, acompanhando a curva de sazonalidade, tirando o efeito Covid, né, da quarentena, eu consigo ter uma previsão já do que vai ser a entrada dos meus recebíveis, simplesmente fazendo uma conciliação das minhas formas de pagamento de cartão. Quanto à parte de cases de sucesso, aqui eu relacionei 4 tipos, tá certo? Mercado, ele equivale mais ou menos a duas vezes o faturamento da empresa, é o que se encontra na faixa de mercado. O que leva a ter essa diferença e ter esse valor acumulado sendo retornado para a empresa? Uma das coisas que faz com que esse valor seja alto é o volume de vendas. Quanto maior o volume de vendas, maior é a expectativa de termos um valor interessante nesse processo de revisão dos últimos 5 anos. Tá? A primeira coisa é volume de vendas. Um baixo volume de vendas potencialmente não vai me retornar a um valor significativo, porque o volume de transações é muito baixo. Salvo as seguintes situações. O ticket médio de venda é muito alto. O faturamento é da empresa na casa de 300 mil e o ticket médio é acima de R$ 1.500. Eu vou ter baixas ocorrências, mas eu tenho um valor elevado. Para que a gente tenha oportunidade, ou seja, de fato possamos encontrar alguma coisa nesse cenário,
somente se o descontrole e a parte interna de configuração das taxas estejam efetivamente muito erradas em desfavor da empresa. Case de pet shop. Acredito que a maioria aí tem alguém na família que possui um amigo de 4 patas que ocupa em casa, né? Pet shop, o valor mais baixo que eu já encontrei foi R$30 mil em uma pet shop, tá certo? Esse aqui, ele tem um valor médio mensal e pode ver que ele dá um valor equivalente a mais de 3 vezes o faturamento. Mas o valor, eu tenho as duas formas, né? Eu tenho tanto cases de sucesso que retornou o valor, mas o valor foi muito baixo. O valor foi baixo porque eu posso ter pouco tempo da maquininha de cartão, eu posso ter uma bandeira somente sendo utilizada ou é pouca utilização daquele tipo de cartão ou bandeira, tá? Mas mesmo assim, o valor menor que eu encontrei foi R$30 mil em uma pet shop. Farmácias também, alto volume de transação. Esse alto volume de transação, pode observar que nesse exemplo ele equivale a mais de 2 vezes o valor do faturamento, tá? E posto de combustível, que é o maior valor, obviamente também pelo volume de transações que rodam dentro de um posto de gasolina. Aqui eu faço uma observação. Eu não quero que vocês tomem como sendo uma realidade e uma média. Isso são médias que nós temos, tá? Mas existem divergências, ou seja, existem aqueles valores que saem da curva tanto positivamente, um valor muito alto que foi recuperado, e existem aqueles locais, aqueles estabelecimentos que o valor é muito baixo, em alguns casos até valor nulo, eu não tenho nada a recuperar, tá? Quais são os fatores que me levam a ter muito valor de expectativa a recuperar? Primeiro, a empresa aceita vários tipos de cartões, tá? É muito cartão que ela aceita, é muita operação. Segundo, ela não realiza nenhum tipo de atividade de conciliação. Não realiza e nunca realizou nenhum tipo de atividade de conciliação. Hoje em dia, existem alguns sistemas que fazem a conciliação online. Se a empresa instalou a conciliação online, certamente ela não tem nada a receber, porque ela já está fazendo isso mensalmente. No caso de empresas que aceitam vale refeição e vale alimentação, o famoso voucher, mais focado no ramo de mercados e de restaurantes, lanchonetes. A expectativa de retorno é alta, porque esses vouchers, eles carregam um grau de erro na operação muito maior do que o grau de erro que se encontra hoje em dia na parte de cartão de débito e crédito. Se eu fosse colocar dentro de uma análise, ao longo do tempo, o cartão de débito e crédito foram melhorando a operação, enquanto que cartões de alimentação e refeição não melhoraram essa operação, ok? Quanto à conciliação retroativa, o que é feito? Nós analisamos os últimos 5 anos da empresa, os últimos 5 anos que teve um movimento a empresa, nós analisamos todas as vendas, independente do valor, o que passou na maquininha, nós analisamos. Ah, mas a empresa trocou de maquininha já 50 vezes. Não tem problema. É só informar que ocorreu a troca, que nós solicitamos o histórico de todas as maquininhas e todas as bandeiras dos últimos 5 anos para fazer essa operação. Tá?
O que é muito frequente, a empresa ela nem fez o acesso àqueles portais de controle que eu comentei no início, tá? Cada bandeira possui um portal. É muito comum que a empresa nem tenha feito o acesso. Se a empresa não fez o acesso, nós criamos o acesso para fazer o trabalho e depois entregamos o acesso todo pronto. É simplesmente criar um usuário para que a gente possa baixar todos os extratos dos últimos 5 anos. Tá? Primeira coisa, então, assinatura do contrato, coleta da documentação. Qual é essa documentação? Nada mais é do que a identificação das máquinas. Esse ponto que eu falei anteriormente, eu tenho que identificar as máquinas. Como que eu vou identificar a máquina? Ela tem um código. Ah, mas eu não sei aonde está o código. É só fotografar um recibinho da máquina. Um recibo da máquina, fotografou, ele já tem o código que a gente necessita, certo? Eu tenho 50 máquinas, 50 fotos, já é o cadastro que a gente precisa para habilitar a fazer esse trabalho. De posse disso, iniciou o trabalho, vamos pedir um extrato dos últimos 5 anos da conta corrente da empresa, que é onde ocorreu a entrada, tá, o depósito das empresas de cartão. E no trabalho nós vamos confrontar a conta banco da empresa, se todos os recebíveis que aparecem ali, de fato, batem com a informação de venda cadastrado pelo site das maquininhas, tá? É exatamente esse cruzamento de informação que nós vamos fazer. Depois, encontrando algum tipo de diferença, nós vamos fazer uma cobrança administrativa do valor que foi encontrado. Digamos que foi encontrado 50 mil reais. Automaticamente, ao encontrar 50 mil reais, é apresentado para o cliente um relatório diagnóstico, tá? E esse relatório diagnóstico que vai para o cliente vai também para as empresas de cartão. E a empresa de cartão, juntamente com o relatório diagnóstico, vai uma cobrança administrativa do valor que ela deixou de pagar no momento certo para a nossa empresa cliente. A empresa de cartão faz o quê? Ela emite um pagamento direto na conta corrente do cliente. Tá? Esse é o procedimento. Nenhum valor vai para a conta de qualquer empresa. Qualquer valor recuperado, ele tem que ser colocado, independente da empresa que venha fazer o serviço com vocês, tá? Ou com algum conhecido de vocês, nenhum advogado fica com esse valor. O valor, obrigatoriamente, ele tem que sair da empresa de cartão e entrar na conta corrente da empresa de vocês. Qualquer diferença nesse processo, tenham atenção, porque é uma fraude processual. Tá? E por último, então, a entrega do relatório, que é o parecer final. Alguma pergunta até aqui? Posso seguir, então? Vocês podem fazer perguntas no chat, se alguém tem alguma pergunta a respeito do processo dentro das máquinas ou desse processo de conciliação retroativa ou do próprio da conciliação ativa. O Bruno Aquila tem uma pergunta. Qual é a pergunta, Aquila? Tu pode fazer aqui pelo chat, por favor, que aí eu posso passar para o Alexandre e ele responde para vocês. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ou eu posso dar sequência com o Alexandre? Eu tenho. Aonde que eu faço, Eduardo? Pode fazer de viva voz, já que você está de viva voz aí, Val, pode fazer. Desculpa, tá? Eu queria saber o que ele quer dizer com essas devoluções. Lá no início ele falou dos créditos e devoluções. É devolução quando o cliente devolve mercadoria ou o cliente não paga no cartão lá. O que ele quer dizer com essas devoluções? O que o Alexandre falou? Quando ocorreu o cancelamento.
O cancelamento da compra? O cancelamento Tá. da compra. Tá, ok. Aquilo nunca aconteceu comigo, por isso que eu perguntei o que é essas devoluções. Ok, obrigada. Obrigada. O sujeito passa ali o cartão, tá errado alguma coisa. Então, aquela operação, ela também é tarifada. Essa operação também é tarifada. Uhum. Tá. Ok. Então, por isso que a análise do contrato de vocês sobre aquilo que de fato é tarifado, vocês têm que ter ciência. Porque, exemplo, se vocês estão pagando devolução e por falha do operador da empresa de vocês, o caixa, por falha do caixa, de processos do caixa, tá? Acaba gerando várias devoluções, porque o cliente tem que cancelar a venda ali do cartão, vocês estão pagando. Porque isso aí sai do contrato de vocês. Eu não sei se é no momento agora que eu posso fazer. Eu vou fazer uma pergunta, se não for agora, eu repito depois, tá? Eu tenho a Cielo na loja e eu contratei. Quando eu contratei a Cielo lá, muito tempo atrás, a taxa X, tá? Vamos supor, 2%. Passou um tempo, passou 2, 3 anos lá. E há uns 7 meses atrás, eu fui ver as taxas, abri na internet lá, a minha página lá, olhei, primeiro fui fazer o cálculo, né, de que estavam depositando. Eu vi, nossa, tem a taxa de 4 e pouco. Eu disse, mas que isso? Meu contrato de taxa não foi isso aí. Aí eu fui lá, entrei lá no meu login, fiz o login e olhei as taxas lá em cima. Tanto é que eu ia tirar a Cielo. Aí falei com eles, né? Eu já mandei botar outra máquina, que é a Stone, né, com uma taxinha bem pequena. E a Cielo viu que eu tinha parado de passar o cartão. Zerei, não quis mais passar o cartão deles. E aí vieram me contatar. Eu disse, olha, vocês têm taxas abusivas, assim, não era a minha taxa que eu tinha contratado. Bom, enfim, eles fizeram menor a taxa que a Stone. Mas, assim, eu paguei muito tempo aquelas taxas que eu nem sabia que eu estava pagando a mais. E aí ficou, eu não sabia nem para onde reclamar. Até eu falei com o meu banco, que é o Banco do Brasil, e ficou por isso. Ficou por isso. E eu achei, gente, quanto de dinheiro que eu perdi aí. Exatamente. Exatamente isso que aconteceu com a senhora, tá? É o que acontece olha, na grande maioria dos estabelecimentos no Brasil inteiro, tá? Porque eles não comunicam com a alteração de taxa. Não. Eles alteram e acabou. E dizem, a gente Exatamente. comunicou. Não comunicaram. Não mandaram um e-mail, não mandaram nada. Só alteraram. E tem uma outra situação que é a seguinte: taxa promocional. Aí eles avisam que tem uma taxa promocional, só que na prática a taxa não aparece. Eles avisam, olha, tem uma redução de taxa de 50% na época de Natal, que é para vender bastante. Tá? Eles não praticam a taxa. Eles simplesmente anunciaram, fizeram marketing, mas na prática aquilo não aconteceu. Não. Eles permaneceram com a mesma taxa. Esse é um outro ponto que é muito comum também. Tá. Bom, posso Ok, seguir? obrigada. Ok. Seguindo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de conciliação online de cartões. Tá? Alexandre, Oi. desculpa, eu estava no mudo aqui, tentei te fazer uma pergunta e não consegui. Pode falar. O Felipe Dib, eu vou pedir ao Felipe que abra o microfone e faça a pergunta diretamente para você, já que nós não temos tantas pessoas assim. Felipe, abre o teu microfone e coloca a tua pergunta, por favor. Alô, Felipe? Bom, enquanto o Felipe não entra aí, eu vou ler a pergunta dele aqui. Ele pergunta o seguinte: a conciliação não depende do sistema ser integrado às máquinas? Qual o sistema que ele está falando? Espera aí que ele não está conseguindo ligar o microfone, disse um minuto. Provavelmente é ao sistema ERP da empresa. Dele? Eu imagino que o ERP, mas ele já está entrando. Vamos ver se ele consegue entrar aqui e fazer essa pergunta. Provavelmente ele deve ter uma integração.
Felipe, já conseguiu? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Felipe Dib, unmute. Eu imagino assim, bom, um pequeno problema técnico com ele aqui. Aí ele, espera só um pouquinho. Tá, Felipe, nos escuta? Pode falar? Felipe? Oi, consegue me ouvir? Na verdade, é a Carol. Oi, Carol, pode falar. Minha dúvida, na verdade, é porque hoje a gente trabalha com o sistema da Lynx e a gente não tem integração nas máquinas, né? Sim. Elas são independentes, são POS. E isso não interfere numa conciliação. Ela é 100% feita através das máquinas. Vocês têm na Lynx uma conciliação automática? Não, eu não tenho integração entre as minhas máquinas de cartão e o meu sistema de venda. São coisas independentes. Né? Eu utilizo hoje cartão de POS. Isso não faz diferença. Sim, ou seja, ocorre o registro da venda no sistema de caixa, que é da Lynx, Uhum. e a venda efetiva foi utilizada a passada do cartão numa máquina, qualquer máquina ali de cartão. É totalmente separado, né? Isso, eu não tenho histórico nenhum de um para o outro. Isso não interfere. Exatamente. Mas não existe nenhum tipo de procedimento que é feito depois, que é de conciliar esses dois movimentos? Não, hoje a gente não faz nenhuma conciliação. É exatamente esse o ponto. Porque daí teria que ter na verdade, aí são 3 conciliações, tá? A primeira conciliação é daquilo que foi registrado na máquina, se foi efetivamente registrado, versus aquilo que ela disse que depositou na sua conta, tá? A segunda conciliação, a terceira. Oi? Não, desculpa. Ah, tá. A terceira conciliação é entre esse relatório que já foi consistido do que a empresa de cartão disse que depositou na sua conta sobre as que foram realizadas versus a sua conta banco, tá? Essa é a terceira conciliação. E as empresas que possuem um sistema integrado no ERP, algumas delas optam em fazer a integração direto, tá? Entre o sistema, que no caso seria o Lynx, versus a conta corrente, que daí ele já vai estar cruzando a conta corrente com a Lynx, que o Lynx ele vai fazer controle de estoques, a entrada e saída de estoque, versus aquilo que efetivamente deu de saída ali na maquininha do cartão, tá? É um conjunto de conciliações, tá? 90% das empresas, tá, não tem um sistema ERP integrado, mesmo empresas de grande porte, tá certo? Então, 90% não tem. Minimamente, o que se aconselha que se tenha? É uma conciliação mensal, independente de qual seja a ferramenta, mas tem que haver algum tipo de conciliação entre a conta banco de vocês versus aquilo que aconteceu de transação efetiva que foi registrado no cartão, tá? Porque somente com a conciliação conta banco versus o que o cartão efetivamente passou é que vocês vão saber se estão recebendo o total e ainda pagando taxas indevidas, tá certo? Tá entendido, obrigada. Essa tela aqui é a tela da Concil, tá? A Concil ela é a maior conciliadora de cartões no Brasil. Aqui são alguns clientes da Concil, tá certo? Veja na parte de baixo aqui, onde aparece integrado com o sistema ERP. Somente essas aqui é que tem integrado com o sistema ERP, ou seja, eu tenho a conciliação do que foi vendido pelo cartão versus o que caiu na minha conta, na conta caixa da empresa, versus meu sistema de vendas, que é o meu ERP. Tá? Então, podem observar que
mesmo empresas de um bom tamanho, como a gente está falando da Farmais, da Tokstok, elas não possuem essa conciliação integrada com o sistema ERP, porque a integração ela custa caro, tá? Como que essas empresas aqui de cima fazem isso? Elas fazem a primeira etapa da conciliação, tá? Que é maquininha de cartão versus conta banco, que ali garante o caixa da empresa, e fazem uma conferência contábil, tá? Com a venda informada pela área de vendas. É esse modelo que eles utilizam, tá? Se a distorção for muito grande, dentro de um parâmetro que cada empresa tem estabelecido, aí sim eles vão começar a investigar para saber se o sistema ERP deles está com problema ou o problema é no recebimento de cartões, tá? Mas é com um parâmetrozinho. Por que elas não evoluem para o modelo de baixo, de integração com o sistema ERP? É que qualquer integração com o sistema ERP é muito caro. Então, elas preferem manter uma análise dentro do desvio padrão entre a consolidação do caixa deles versus o que foi indicado para venda, que é uma conferência. É muito mais barato do que uma integração de um sistema ERP. Tá? Como é que funciona a conciliação automática? Tá? Conciliação automática é como funciona a conta banco de vocês. Vocês têm um aplicativo no celular, efetivaram uma compra agora, passaram a maquininha, o cartão em algum estabelecimento, automaticamente entrou na conta banco de vocês, tá? E já aparece no telefone de vocês aquilo que vocês praticaram. A prática aqui é a mesma, porém, em vez de controlar a saída de caixa, aqui vocês controlam a entrada do caixa, tá certo? E tudo que aconteceu e qualquer tipo de distorção vocês têm no telefone de vocês. O que, de forma resumida, esse aplicativo faz, tá? Ele tem um telefone e também tem no desktop, no computador, para vocês fazerem a conferência. Ele controla tudo que foi vendido, tá? Em uma tela única. Vocês podem aplicar o filtro por semana, por dia, por mês. Controla todos os valores que foram recebidos, porque ele monitora se de fato a empresa repassou para vocês. Ele controla se a empresa repassou, tá? Nesse ponto. Terceiro ponto, ele dá uma previsibilidade de valores a receber, principalmente naquelas questões que são vendas a crédito. Então, está dividido em 3, 4, 5, 10 vezes. Ele apresenta exatamente isso. Então, é uma previsão do fluxo de caixa de vocês. Só nesse item, acredito que a maioria vai gastar muito mais tempo daqui para frente com a família do que montando planilhas de acompanhamento, tá? E por último, que é a conciliação dos pagamentos efetivos, tá? O pagamento é para as maquininhas conforme regrado em contrato, tá? Como que a empresa faz? Simplesmente, ela vai, baseado no CNPJ de vocês, ela vai plugar em todas as empresas que vocês tenham a maquininha ou façam algum tipo de transação, tá? Não precisa instalar nada em equipamento nenhum. Isso é uma transação totalmente via internet, tá? É possível também fazer a conciliação automática dessa solução, tá? Ou seja, vocês possuem, além da primeira aba aqui, bem no centro, é uma conciliação simples daquilo que foi efetivamente vendido pelo estabelecimento. Se vocês querem saber efetivamente se aquilo que foi vendido entrou no caixa de vocês, é somente subir um extrato. Vocês tiram um extrato do banco e sobem o extrato na aplicação. Automaticamente, no que subiu o extrato, ele já conciliou tudo para vocês e já indicou o valor que vocês deixaram de receber, o que está pendente e o que está sendo cobrado a mais.
tá? Ele faz todo esse monitoramento automático. As outras informações aqui são planos mais robustos, né? São formas de atuação mais robustas para empresas de um porte bem maior. Aqui eu estou falando de uma empresa, por exemplo, de uma rede de restaurantes, uma rede de mercados, que daí elas precisam de uma solução de automatização bem mais. Mas mesmo assim, os casos que vão até a integração são muito poucos devido aos custos de integração, tá? Alguma dúvida até aqui? Independente, só um aspas, tá? Independente da ferramenta que vocês utilizem para fazer a integração, tá? A ferramenta, quando ela é bem analisada, ela custa muito menos do que qualquer funcionário que vocês coloquem 4 horas por dia para fazer uma conciliação, tá? Ela custa muito menos. Então, vocês podem analisar N ferramentas de mercado, mas eu acredito que qualquer ferramenta que vocês coloquem, vocês vão estar, caso, de fato, na situação de vocês, seja comprovado que pagaram valores a maior e não querem incorrer nesse mesmo risco, tá? Contrata uma ferramenta, essa ferramenta vai custar R$100 por mês e daqui para frente vocês não têm mais essa dor de cabeça ou esse desconforto com relação a recebimentos, tá certo? Mas eu aconselho, antes de contratar qualquer ferramenta, tá? Primeiro vocês tentem verificar se de fato existem valores a recuperar ou se de fato a operação de vocês está em desconformidade com o que foi contratado. Tá? Somente nesses casos. Ou seja, só vai gastar dinheiro para comprar qualquer tipo de ferramenta ou qualquer tipo de solução se de fato for comprovado a necessidade de vocês. Alguma dúvida até aqui? Pessoal, alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma pergunta para o Alexandre a respeito desses procedimentos? Eu vejo, né, Alexandre, assim, que nesse longo caminho tecnológico aí de comunicação entre todos esses atores, como você chamou, né, existe um tremendo espaço, né, para perda de valores. Né? E o que você está trazendo hoje aqui, na verdade, são vamos dizer assim, duas propostas, né? Uma proposta olhando para trás para poder recuperar valores, né, que foram cobrados ou não foram repassados corretamente, e isso, dependendo do volume de transações e do volume de dinheiro das empresas, pode ser significativo, né, e pode trazer aí um recurso muito necessário nesse momento, né, dentro de um processo aí de cobrança por êxito. Né? Então, eu acredito que quem está participando aqui conosco tem que avaliar muito isso, né? Ou seja, o quanto tempo opera com cartões, qual é o volume de venda de cartões que ele tem, quais são os valores, né, para poder considerar uma proposta de reconciliação. Né? E o outro é olhando para frente, né, para que, a partir do momento em que você encontre, né, essas diferenças, que você cesse isso de uma forma eficaz, né, e com um retorno de investimento, aí, que é o que você falou, que é o valor que você paga por ter esse sistema, é muito alto, né, em razão daquilo que você evita de perder e também, né, às vezes, de colocar, né, o seu tempo ou o tempo de alguém para poder fazer esse tipo de controle. Né? Então, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, do Bruno Martinez, que ele diz o seguinte: boa noite, Alexandre. No Código de Defesa do Consumidor, há disposição de que o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo engano justificável, será ressarcido em dobro. Como têm sido os resultados via judicial quando constatam os equívocos? Buscam na forma simples ou dobrada? Mais uma dúvida: costumam identificar taxas abusivas a justificar revisionais também? Se baseiam nas taxas do Bacen para ver a taxa média e provocar o judiciário a redução? É uma pergunta bem longa aqui do Bruno. Não sei se tu captou tudo. Se você clicar aí no chat, eu acho que você vai conseguir.
Eu entendi que essa cobrança de coisa, ela é mais em relação à empresa e por via administrativa, né? É assim, tá? Não chega a ser calculado o valor dobrado, tá? Mas o que é aplicado? É aplicada a taxa Selic. Então, se lá no passado, por algum motivo, o valor não foi depositado corretamente ou foi lhe cobrado um valor a maior, esse valor é corrigido do passado para cá pela taxa Selic, tá certo? Então, não é o valor puro, ele sofre uma correção a partir da data que ele foi encontrado, ele vem sendo trazido até valor presente com uma correção via taxa Selic, tá certo? É isso que é praticado. Por que você não utiliza a questão de uma cobrança judicial, aí vai o valor em dobro e tudo mais, tá? Pelo tempo. No momento que se entra na justiça, aí eu não posso ter uma previsão de quanto tempo vai levar para que esse recurso venha para vocês, tá certo? Ele pode ser muito moroso. Na estratégia de atuação, que é uma cobrança extrajudicial, na prática, o que nós temos? Entregou o relatório está pronto, olha, deu 50 mil reais. Se apresenta o relatório para a empresa com uma cobrança extrajudicial dizendo, olha, eu fiz esse trabalho, está aqui o trabalho de auditoria, encontramos 50 mil reais. Está plenamente documentado. A empresa não questiona e paga. Ela paga de imediato, tá certo? Por isso que é uma cobrança que o valor ele retorna rápido. É um comunicado, apresentando junto com o comunicado os fatos que foram identificados e a empresa paga. Se eu for fazer essa cobrança judicialmente, eu vou levar um tempo bem maior para ter esse valor dentro da empresa, tá certo? E aí a gente sai também de uma questão de serviço, né? Serviço no êxito, e eu jogo para uma equipe de advogados para fazer esse trabalho lá fora, tá? Então, assim, é por isso que a opção é fazer diretamente na cobrança judicial, tá? Tinha um outro ponto, né? Eu acho que uma questão que ninguém perguntou, mas me ocorre, é o seguinte: nesse processo administrativo, entre iniciar o processo, coletar as informações, fazer aí todos os procedimentos, né, os cálculos, etc., e informar isso para a operadora e receber o dinheiro, normalmente, né, qual é o tempo que tudo isso leva, Alexandre? Olha, começamos o trabalho, tá? Começamos o trabalho, bandeiras de voucher, alimentação e refeição, é mais rápido. A partir de 40 dias a gente já começa a ter resultado. O que significa resultado? Trabalho encerrado. Encerrou o trabalho, começamos a fazer a comunicação para as empresas do valor que eles estão devendo e têm que pagar. E logo em seguida já vem o valor, tá certo? E o valor não demora a ser pago. Eu não tenho alguma coisa que se arrasta. Normalmente, apresentou o valor, a empresa paga. Porque a empresa sabe que ela tem procedimentos errados e ela não quer dar visibilidade para esses procedimentos errados. Porque da mesma forma como vocês estão querendo recuperar alguma coisa, vocês são apenas 1 ou 2% de todo o mercado do Brasil. Tá certo? Então, ela não quer que isso se torne público. Porque ela, se esse item se tornar público, ela pode, inclusive, começar a ser acusada publicamente de uma fraude financeira, tá certo? Então, é uma tentativa de fugir ao máximo dessas afirmações, tá? Sim, beleza. Mais alguma questão, pessoal? Aí eu acho que o Alexandre vai falar um pouco da questão. Eu quem? Valquíria. A Valquíria. Valquíria. Vai, Val. Assim, o início da minha pergunta é exatamente o que o Eduardo perguntou para ti, sobre esse prazo aí, mais ou menos. Mas acredito que todos nós aqui estamos com vontade de perguntar, tá? Pela tua resposta do prazo, eu vi que vocês fazem essa conciliação. Estou certa? Sim. Tá. Custos disso aí. Deve estar todo mundo com vontade de perguntar e ninguém está perguntando. Custos
Da nossa Ele parte... até tinha uma tela anterior que tinha isso, mas eu acho que o Alexandre não chamou muita atenção para isso. Eu não vi, desculpa, não vi. Não, Eu estava mas prestando atenção no áudio. passou meio batido Eu mesmo. estava prestando atenção no áudio e não no visual. O que acontece, tá? Eu até passei batido porque não é um serviço que no êxito não era o objeto principal aqui, tá? O objeto principal é informar vocês das possibilidades, tá? Uhum. Assim, é um serviço que ele é feito no êxito. Então, o que significa isso? Ao fazer o trabalho, não existe nenhum tipo de pagamento inicial, tá? Sim. O que existe é, se fizermos o trabalho e for identificado algum valor a recuperar, a nossa empresa fica com um percentual do valor que for identificado. Tá certo? É exatamente esse, é assim que funciona. Uhum. Qual é o percentual? Isto. Exatamente. Qual é o percentual? Pergunta que não quer calar. Que não quer calar. Existe um alinhamento com o Eduardo, o pessoal da ACT, tá? Uhum. Clientes que são clientes da ACT, eles têm um abatimento, porque a prática de mercado ela gira em torno de 40% a 35%. Tá? Vocês, a gente joga o percentual a 30%. Tá? Então, numa matemática redonda, tá? Encontrou 100 mil reais, caso encontre um valor, né, 30%. Numa matemática redonda, encontrou 100 mil, 30 mil é o valor referente ao trabalho. Não encontrou nada, não paga nada. Tá? Não existe atrelado a esse serviço nenhum tipo de pagamento continuado, nada, não tem nada. Fez o trabalho, se tem, ok, ótimo, paga. Se não tem, olha só, não tem. No caso de vocês, a gente, né, tem horas de trabalho, mas isso não é cobrado, tá certo? Ok. Uhum. É um serviço de risco e o risco é nosso, tá? Qual é a interação? Uma outra pergunta. Qual é a interação? O que eu preciso? O quanto de tempo eu ou a minha empresa vai gastar para fazer esse trabalho? Tá? O tempo é assinar o contrato, preencher 4 folhinhas, né, que é o contrato, uma procuração, para a gente poder intermediar junto às bandeiras, uma ficha de cadastro que contém a identificação das máquinas e a conta corrente, tá? Qual é a conta corrente? E uma ficha que vocês vão marcar quais são as bandeiras que vocês operam. E depois mandar um extrato. Só isso, mais nada. Não é feito nenhum trabalho dentro das instalações de vocês, tá? Autorizou o trabalho com essas 4 folhinhas, o trabalho é feito, tá? Ok? Mais algum ponto? Tá, vou seguir então, tá ok? Outro ponto que existe para fazer a recuperação de valores é a recuperação de impostos, tá? Independente do tamanho de empresa, independentemente se a contabilidade é feita dentro da empresa ou fora da empresa, tá? Pode sim ocorrer o pagamento a maior de impostos, tá? E esse pagamento a maior de impostos, ele pode ser recuperado. Quando ele é recuperado, da mesma forma, ele volta corrigido pela taxa Selic, tá? Esse tipo de procedimento, ele é um procedimento usual. Qualquer empresa de médio, grande porte realiza esse procedimento de forma sistemática a cada 3 anos, tá? É isso que é indicado. E assim ela mantém, além de manter o seu conjunto de pagamento de impostos estritamente naquilo que é o correto, caso aconteça o pagamento a maior, alguma coisa passou, ela recupera dentro de um período de 3 anos, tá? E por que isso acontece, tá? Essa telinha vem justamente mostrar isso. A gente tem uma realidade de impostos do Brasil que é extremamente complexo, tá? Em média, essa informação aqui ela está um pouco, onde fala assim que em média são 31 novas normas por dia,
ela está desatualizada, são 35 por dia. Tá? O que são essas novas normas? A gente considera o Brasil inteiro. É desde uma alteração da forma como tem que recolher o ICMS, aquilo que é importação, exportação, algum fator que é sobre a carga, ou seja, a operação entre estados, então eu tenho a questão de substituição de imposto, tá? Agora deu uma harmonizada nisso, mas ainda continua em alguns setores. Então são todas as variações que se tem, qualquer alteração, ela é automaticamente registrada e a gente considera uma alteração, tá? Aqui nós temos o primeiro ponto pelo qual as contabilidades não conseguem, no seu dia a dia, fazer esse acompanhamento. Porque a contabilidade, o foco dela é fechar a contabilidade. A área fiscal tributária é distinta da contabilidade. Não é a mesma coisa, é distinta, tá? A contabilidade, uma empresa de maior porte, a gente vê isso plenamente. Eu tenho a contabilidade e tenho a área de faturamento, a área de arrecadação, a área de cobrança e a área tributária, que faz a avaliação dos tributos e como está sendo feito o processamento. Tá? Todas essas áreas informam para a contabilidade o número que ela deve registrar mensalmente. Numa contabilidade de menor porte, tá? O que acontece? A contabilidade, principalmente terceirizada, ela recebe a informação da empresa. A informação da empresa, ela é fechada. Então, eu tenho a seguinte situação. Por exemplo, um mercado, tá? Dentro de um mercado, eu tenho lá 15 mil itens no estoque. Esses 15 mil itens, cada um deles possui uma realidade tributária diferente, tá? Que tem que ser aplicada. E essa aplicação do tributo não está na contabilidade, está dentro do sistema interno desse mercado. E o que acontece? A realidade tributária mudou o cenário, então mudou a forma de tributação, o percentual mudou, e no sistema do mercado não foi alterado. Automaticamente, a partir daí, se não foi alterado o sistema do mercado, a contabilidade recebe o número fechado, ela vai registrar de forma errada, tá certo? Um outro ponto que acontece, dentro das empresas, os salários mais baixos são aqueles colocados que é mão de obra pura, né? A pessoa nem pensa. Normalmente, a entrada de notas fiscais é uma dessas atividades que o operador da entrada da nota, ele não ganha muito. O que ele faz? Simplesmente dá a entrada da nota e ele não se preocupa se o código do produto está correto na ordem tributária. Então, é muito comum no supermercado ter produtos com a parte tributária totalmente distinta. Eu já peguei vassoura com código de chocolate, tá? Alguém está pagando imposto errado. E esse é um dos mais comuns, tá certo? Ter essa tabela de imposto sendo praticada de forma errada. E a tabela de imposto, ela está aplicada no local que efetivamente vende. Então, é no estabelecimento, é dentro do mercado. Isso não é dentro da contabilidade. A contabilidade pode, eventualmente, fazer uma conferência, mas não é hábito das empresas de contabilidade, tá certo? Seguindo aqui, bom, o Grupo Estúdio ele tem aí mais de 4 mil itens, de mais de 4 mil empresas atendidas, tá? Temos grandes empresas aí dentro do portfólio, não só do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil e em todos os segmentos, tá? Desde mercadistas, metal mecânico, moveleiro, empresas do Simples, empresas que estão no lucro presumido de todos os tamanhos e segmentos, tá? Para cada empresa que a gente faz o trabalho, a gente pede um atestado técnico de capacidade. Aqui eu relacionei para vocês alguns exemplos, tá? De média de faturamento e retorno da parte de imposto para vocês terem
exatamente uma visão do que acontece. Então, eu tenho lá Santa Catarina, indústria de máquina, faturamento por ano, 4 milhões, voltou mais de 10% do faturamento anual, tá certo? Ao fazer essa revisão. Setor de metalurgia, quase 8 milhões de faturamento por ano, não é uma empresa grande, e eu tenho 125 mil reais de valor recuperado. Na área de metalurgia, os valores não são expressivos, tá? Comércio atacadista, tá? Esse aqui tá errado. Esse eu botei errado, porque daí tá botando o mesmo valor, né? Tá, esse aqui tá errado. Desconsidera esse aqui, por favor. Eu tenho aqui da direita, prestação de serviço. Faturamento por ano, 176 milhões, valor recuperado, 10 milhões. Quando eu falo em prestação de serviço, tá? Certamente o maior valor aqui vai estar colocado justamente na folha de pagamento. Então, eu tenho INSS, todas as demais obrigações que envolvem o INSS, então eu tenho aqueles fatores de cálculo todos. Qualquer tipo de arredondamento, ele me implica em pagamento a maior de impostos aqui também. Se é um prestador de serviço, é muito comum isso na área de limpeza, tá? Eu tenho aqui a questão dos EPIs sendo colocados, tá? Então, os valores de EPI também eles contribuem, mas nesse caso de prestação de serviço, o maior valor é inerente à folha de pagamento. Relacionei aqui para vocês alguns depoimentos, né, de empresas, empresários que fizeram esse trabalho, tá? Esse material vai ficar com vocês, podem analisar depois. A gente sempre pega algum depoimento de quem a gente fez o trabalho para pegar a visão deles. Então, nós temos de todos os segmentos, tá? Todas as empresas, a gente pega esse feedback do cliente. Aqui eu fiz uma análise, tá? E trouxe para vocês justamente o perfil de empresas do lucro real, qual o segmento da empresa. Então, aqui eu tenho empresas que são posto de combustível, concessionária, farmácia, tá? Todos os segmentos, até a agroindústria, que é onde o pessoal diz, não, ali não tem imposto para recuperar. Se vocês forem observar, é o que tem maior percentual de retorno em relação ao faturamento, tá certo? Esses valores aqui são valores de trabalhos realizados, tá certo? Então, aqui, a quantidade de clientes, a média é dessa quantidade de clientes que está colocada. Se vocês forem observar, tá? O menor valor que eu tenho, tá? Em termos de percentuais do faturamento, é relacionado a posto de gasolina. Por que posto de gasolina tem o menor faturamento, tá? É porque em posto de gasolina, praticamente, o único trabalho que a gente faz é revisão do INSS. Só. A gente não faz nada relacionado a PIS, COFINS ou ICMS. Porque, principalmente no Rio Grande do Sul, existe uma controvérsia em cima do combustível e ICMS, que isso aí, no governo do estado pratica um valor de pauta, extra pauta, etc., que é um ponto muito controverso. E nesse segmento de itens que são duvidosos ou controversos, a gente não atua. Logo, os valores que a gente traz aqui para o cliente são todos valores líquidos e certos, tá? Aquilo que é de aspecto tributário, que é, entre aspas, controverso, duvidoso, não é a nossa área de atuação. Nós não atuamos naquilo que é controverso, tá? Então, esses valores aqui são líquidos e certos na conta corrente do cliente, tá? Se vocês observarem, a média, a grande média é entre 0,5% até 1,5% de retorno, vezes o faturamento do bruto da empresa por ano, tá certo? Primeira vez que fez o trabalho, volta 5 anos e daqui para frente a gente recomenda que seja feito a cada 3 anos. Essa recomendação e esses valores, esses percentuais, eles valem para empresas que são do lucro real,
tá certo? Empresas de menor porte, eu mostro aqui a seguir, tá? Aqui em tela, eu tenho a relação, exemplo, tá? Que eu printei para vocês, de segmentos e empresas do Simples Nacional. Quem está no Simples Nacional, tá? Ele possui sim a possibilidade de retorno de imposto. Quais são os impostos que voltam para quem está no Simples Nacional? São PIS, COFINS e ICMS. Somente esses três, tá? Para quem volta? Bom, se for uma indústria no Simples, eu não tenho imposto para voltar, tá? Dificilmente eu vou ter imposto de indústria no Simples retornando, tá? O que nós temos de imposto, e ainda se for serviço, simplesmente prestação de serviço? Bom, eu não tenho imposto para retornar. Eu vou ter imposto para retornar principalmente nos casos em que o cliente ele vende algum tipo de mercadoria, ok? Aqui vai também uma dica, tá? Para quem tem restaurante. Se vocês observarem, o pessoal que é do McDonald's ou Burger King, essas redes de restaurantes, quando vocês compram o combo, o valor do combo é R$20. Exemplo, se vocês forem comprar somente a bebida praticamente é R$10, tá certo? Isso implica em quê? Na parte de imposto, na composição do produto, se eu tenho a alimentação, tá? A refeição em si, o sanduíche, tá? O valor do imposto em cima do sanduíche é muito baixo e a empresa não se acredita disso, ela não põe créditos, tá? Agora, aquilo que for sobre bebida, a empresa pode creditar mais. Ela obtém mais créditos no mês e abate no mês seguinte na operação dela, tá certo? Logo, ela tem uma economia mensal nos custos de operação. Se a empresa, no caso de restaurantes, fizer um kit do tipo combo para embutir no produto combo um maior percentual de valor para a bebida e menor para a refeição, tá certo? É por isso, isso é uma vantagem tributária que as redes aplicam. Só que empresas de pequeno porte também podem aplicar isso, desde que façam a devida estruturação desse formato junto com a sua contabilidade. Ok? Empresas do Simples Nacional, tá? Como que a gente faz esse trabalho? O que a gente encontra? Eu já comentei que a gente encontra lá PIS, COFINS e ICMS. O valor de PIS, COFINS que for identificado, ele volta direto na conta corrente da empresa, tá? Ele é creditado em uma vez só na conta corrente da empresa. O valor do ICMS, ele volta no formato de compensação. Como assim? Digamos que foi identificado R$5.000 de ICMS que vocês pagaram a mais. E vocês pagam por mês de ICMS R$1.000. Automaticamente vocês vão ficar 5 meses sem pagar o ICMS. E esse valor vai sobrar no caixa de vocês, tá certo? Ele funciona exatamente desta forma, tá? Por que ocorre esses valores, tá certo? No caso de empresas do Simples Nacional, e aí eu peço uma parte, por favor, não briguem com os contadores de vocês. O contador normalmente é aquela pessoa que está lá para ajudar, mas às vezes no volume de operações as pessoas cometem algumas falhas, alguns erros e isso passa, tá? Então, por favor, não briguem com o contador de vocês, tá? Mas caso seja identificado algum valor para retornar para a empresa de vocês, o que volta é porque o contador, em algum momento, ele não segregou na contabilidade
o valor de PIS, COFINS e ICMS. Tá? O que significa isso? Um exemplo bem simples. Bebidas, refrigerante e cerveja. O imposto de refrigerante e cerveja, ele já foi cobrado na origem. Ele veio na nota fiscal, mas ele tem que ser reduzido na contabilidade. Tá? Ele tem que ser abatido esse valor, porque senão é uma bitributação. Na verdade, o restaurante ele está pagando novamente um imposto que já foi pago na origem. Tá? Como é que se faz para que isso deixe de acontecer? Simplesmente se faz a segregação do valor de PIS, COFINS e ICMS. Automaticamente, esse valor ele reduz na conta mensal de pagamento de impostos de vocês. Como que eu faço para buscar o passado? É necessário um trabalho de auditoria que é muito similar ao que é feito para cartão, para que esse valor volte para o caixa da empresa, tá certo? No caso de empresas do Simples Nacional, a gente faz todo o processo ponta a ponta, todo. Se vocês querem fazer um diagnóstico e saber se no caso de vocês têm algum valor a recuperar ou não, tá certo? Depois eu passo um link para vocês, ou vocês podem me pedir, eu passo, caso eu esqueça. Esse link é uma página da nossa empresa que vocês entram lá, digitam o CNPJ da empresa, as informações do portal do Simples, o nosso robô vai até o site da Receita, busca as informações e verifica se existe alguma coisa para buscar, tá? E ele vai dar uma média, porque ele vai perguntar se é do segmento de restaurante, se é do segmento de autopeças, farmácias, são daqueles segmentos. Se vocês enquadrar o segmento, mandar a informação, ele vai devolver por e-mail de vocês um relatório contendo a expectativa de retorno desse trabalho, tá? Então vai aparecer lá 50 mil, 60 mil. Se o trabalho está perfeito, ou seja, o contador de vocês faz a segregação, o valor que vai retornar no e-mail, tá? É zero. Vai constar oportunidade de retorno zero. Isso significa que na contabilidade de vocês, para quem é do Simples, está sendo feita a segregação de PIS, COFINS e ICMS. Tá? Em média, o PIS, COFINS e ICMS, no momento em que é feito esse trabalho, tá? Existem dois benefícios. Primeiro benefício, vai buscar o dinheiro que pagou a mais. Segundo benefício, daqui para frente vai pagar menos imposto porque vai estar segregando, tá? Qual é a proporção? Quem paga no total de impostos 10 mil por mês e de fato estava incorrendo em erro, a redução de impostos é na casa de 3 a 4 mil reais mês. Então a gente está falando aí entre 30 a 40% de redução de pagamento de imposto por mês, tá certo? Isso pode ser bem significativo para algumas empresas. Como que é feito esse trabalho, tá? Esse trabalho tem duas etapas. A primeira etapa é fazer a coleta, caso seja interessante para a empresa de vocês, nós coletamos o XML de venda, tá? Que é nada mais do que aquilo que tem registrado na impressora fiscal de vocês. A gente captura o arquivo dos últimos 5 anos do XML de venda, para quem é do Simples, e faz o cruzamento de informações. Para quem a empresa é um pouco maior, já está no presumido ou no lucro real, a gente faz mais de 1000 cruzamentos sistêmicos buscando algum tipo de erro na parte tributária de vocês. Tá? A empresa, Alexandra, minha empresa não quer, ela tem lá 200 funcionários e não quer fazer a totalidade, só quero fazer a parte de INSS, folha de pagamento. Não tem problema, o foco é só folha de pagamento. Tá? A gente faz só folha de pagamento e tem a certeza que a folha de pagamento tá correta. Tá? E aí,
o trabalho segue. Depois de ter a parte sistêmica, que é esses cruzamentos, mais de 1000 cruzamentos que são feitos, tá? O relatório ele vai para uma equipe de especialistas que vai fazer essa análise dos valores que foram pontuados pelo sistema. O mainframe foi lá, identificou, botou as bandeirinhas vermelhas naquilo que pode ser um crédito a recuperar, e dali para diante, cada analista, na sua especialidade, vai pegar aquela bandeirinha e vai verificar se, de fato, aquele apontamento do sistema está correto. Tá? Para esse trabalho, tá? Ele é um trabalho também simples e rápido de fazer. Se a empresa é uma empresa do Simples, em torno de 45 dias, nós já temos o trabalho fechado. E a empresa recebe PIS/COFINS após o trabalho fechado, 15 dias, entre 15 a 40 dias, ela já recebe o valor do PIS/COFINS na conta corrente dela, tá? E o ICMS, no mês seguinte, ela já faz o abatimento. Para a execução do trabalho, ele é muito simples. Fechou o contrato, coletou os documentos, faz uma reuniãozinha de abertura do trabalho, tá? Que é para comunicar como que ele é feito, e vamos para o trabalho em si. O trabalho foi executado, existe uma reunião técnica de finalização, onde 95% dos trabalhos eles se encerram nessa entrega aqui de reunião técnica. A análise técnica é somente quando nós apresentamos o trabalho para a empresa, isso normalmente são empresas do lucro real, e a contabilidade da empresa, ela pede para que seja, ela pede uma análise. Então, ela pega a documentação e ela vai fazer uma análise para verificar se está tudo correto. É essa fase de análise técnica, tá? Feito isso, a gente tem uma nova reunião, que é o encerramento efetivo do trabalho, tá? Todos os trabalhos da parte de impostos e da parte também de cartões têm um seguro sobre o trabalho que foi colocado, garantindo que nada que a gente vá colocar para vocês esteja errado. Ou seja, aquela desconfiança, olha, se eu fizer esse trabalho, depois a Receita vai aparecer aqui e vai me dar uma multa. Esse seguro, ele serve justamente para garantir e dar o conforto para vocês de que qualquer coisa que aconteça, a qualquer momento, chegou a Receita em vocês e questionou alguma coisa, levanta o telefone para gente, levanta o telefone, liga para a gente, e quem vai dar todas as explicações para a Receita sobre o trabalho que foi feito somos nós. Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Pessoal, alguma questão nessa relação de impostos aí, que é outra oportunidade que vocês têm aí na empresa de vocês, mesmo que operando no sistema do Simples, né, Alexandre? Pode ter para poder recuperar valores aí importantes nesse momento. Eu vou deixar alguém tem alguma pergunta, alguma questão para o Alexandre? Bom, me parece que o pessoal está bem esclarecido, Alexandre. Alexandre, assim, havendo interesse de alguém do grupo, né, dos participantes aqui, depois eu também vou estar disponibilizando essa apresentação gravada, tanto para quem quiser rever algum ponto específico, ou mesmo para pessoas que não puderam participar hoje aqui conosco, né? Partindo do princípio que há interesse, assim, qual é o procedimento? Como é que as pessoas, né, te procuram, né? Assim, a apresentação também vai para todo mundo, tá? Então, eu tenho aqui na apresentação o telefone e o e-mail, tá certo? Então, pode mandar um WhatsApp, pode mandar um e-mail, pode me ligar, não tem problema nenhum, tá certo? Só manda ali, se identifica, olha, eu sou lá da Act Coach, tá? Queria fazer um bate-papo sobre um determinado ponto, e a gente já conversa, eu dou as devidas explicações sobre, porque tem casos pontuais, né? Eu tenho desde um segmento que, sei lá, alguma indústria, ou pode ter algum tipo de serviço que tem peças atreladas,
cada tipo de negócio tem uma característica diferente que pode ter um conjunto de práticas a ser colocadas e pode ter um valor maior de expectativa ou menor de expectativa, tá? Depende de cada mercado, tá? Dependendo da empresa também, normalmente eu costumo fazer para algumas empresas rodar um relatório de oportunidade jurídica, tá? Se a empresa tem possibilidade, por exemplo, segmento de ferragens, tá? Roda uma oportunidade jurídica, porque tem várias oportunidades que os clientes não sabem que pode ainda reduzir mais ainda a carga de impostos deles e recuperar um valor que foi pago. Mas daí não é no âmbito administrativo, que é esse trabalho. Isso aqui é administrativo, é no âmbito jurídico. Mas qual é a finalidade disso? É orientar o cliente de uma só vez em todo o escopo da parte tributária. A decisão é do cliente. O cliente tem que ter informação. Então, se o cliente vai querer fazer algum item ou não, isso é uma opção do cliente, mas a informação ele tem para poder promover a redução da carga tributária dele, tá? O objetivo é sempre esse. Muito bem. Pessoal, então vocês têm aí nessa última tela os contatos do Alexandre. Eu também tenho, caso alguém não consiga anotar ou depois queira resgatar isso, eu também tenho os contatos do Alexandre, vocês podem falar comigo, que eu coloco vocês direto, né, com ele nesse processo, porque, na verdade, é ele quem conduz isso, né? Alexandre, eu queria te agradecer demais o teu tempo, né? Você deu explicação, assim, extremamente rica e detalhada para todos nós, né? Colocando clara aí uma oportunidade para todos aí que são donos de pequenas empresas a recuperar um dinheiro que é deles, né? Em primeiro lugar, né? E segundo, que vem muito a calhar nesse momento em que nós todos estamos precisando reforçar o nosso caixa para passar por esse período aí que nós não sabemos ainda muito bem qual vai ser a extensão dele. Então, acho que é uma iniciativa muito bem-vinda. Quero te agradecer demais pela tua presença, né, pelo teu tempo e pela clareza com que você colocou todos os pontos, né? E eu queria, né, pessoal, falar sobre essa questão, né, que é um pilar básico, né, um fundamento básico de todo negócio. Não há negócio que cresça sem domínio financeiro, né? Se você cresce um negócio sem domínio financeiro, o tombo pode ser grande, né, e pode ser bastante doloroso. Não, com certeza, tá? Se a empresa não toma conta do caixa dela, ela pode ter um prejuízo, pode não sentir de imediato, mas isso vai tornar cada vez mais, ao longo do tempo, difícil a sua operação, tá? E só destacar alguns pontos, tá? É que não adianta recuperar o passado, dar uma atenção de lado ao presente, se as demais práticas da empresa, elas não estão fechando, ok? Então, assim, é por isso que a parte de atuação da ACT, tá? Que ela vem justamente a esse encontro, ela é importante, porque eu faço o trabalho de buscar o passado, dar uma economizada no futuro, mas se isso não foi bem direcionado com outras práticas, tá, de gestão da empresa, esse recurso ele vai embora da mesma forma como chegou, tá certo? Ele vai ser utilizado em outra coisa. Eu já tive casos aí de empresários que pegaram o dinheiro que chegou, entrou numa porta, saiu para outra direto na concessionária para comprar um carro, tá certo? Então, assim, o pensamento talvez não tenha sido devido, tá certo? Então, essas análises que elas têm que ser bem vistas dentro da empresa. Ele pode tirar, mas ele tem que cuidar bem do caixa dele, porque senão aquele carro vai embora e a empresa também, tá certo? Não tem futuro, ok? Nesse momento, o caixa é rei. O caixa é rei. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade ao Eduardo e a todos vocês que ficaram aí digamos assim, orelha quente, né,
me ouvindo esse tempo, mas eu me coloco à disposição, tá? Para qualquer tipo de questão, porque o fundamental hoje em dia, tá? Que desse cenário desse ano, é tentar ajudar de alguma forma algum cliente. Se eu não ajudo, eu vou tentar passar para alguém que possa auxiliar vocês de alguma forma, porque atrás da empresa de vocês eu enxergo ali alguns funcionários, algumas famílias, e eu tenho uma cadeia inteira, tá certo? Independente do tamanho da empresa. Se a gente não segurar as pontas de alguma forma ou ajudar de alguma forma, a gente vai perder muito mercado e vai ser o Rio Grande do Sul aqui vai padecer mais ainda, tá? Só tenho a agradecer a atenção de vocês nesse momento. Legal. Joia. Obrigado, Alexandre. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha trazido valor para vocês. Mais uma vez, a apresentação vai estar gravada. Eu vou estar disponibilizando, caso vocês queiram compartilhar com alguém que vocês conheçam, que precisa também recuperar a caixa. E caso vocês precisam ver aí algum ponto que vocês se esqueceram. Tá bom? Alexandre, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, Eduardo. Bem-vindo a Val sempre. Não, tem que pedir desculpas por ter ocupado nosso tempo. Muito obrigado por ter nos dado o teu tempo. Que isso, estou à disposição de vocês, tá? Muito Legal. obrigada. Fiquem bem todos. Se protejam. Um abraço.